Procuradoria não é para defender. Então você, por exemplo, eu me solidarizei, quero me solidarizar publicamente. Você vai no portal da transparência, que é um lugar no computador, que qualquer pessoa pode olhar onde é que os dinheiros estão sendo aplicados, e você vê lá que a mulher do Camilo Santana, secretária de Estado, comprou 267 mil reais, 287 mil reais de pão de uma firma fictícia cujo endereço é um terreno baldio. Isso já são investigações posteriores. O que um governo sério, como eu, por exemplo, fazia? Quando um repórter denuncia uma coisa pragmática, objetiva, você manda investigar, pô. Aí não, o que eles fazem? Pega a Procuradoria do Estado como se o Estado tivesse melindrado, o Estado, que é o que dizia o rei da França antes da Revolução, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Esses caras perderam a noção. O limite máximo disso é isso. Então, comigo, como eu sou professor de direito, eu sei meus direitos, as minhas franquias, não chegou nada, eu ia dizendo porra nenhuma, mas não chegou nada, e se chegar eu rasgo e jogo na lata do lixo. Por quê? Porque a Procuradoria não é parte legítima para me interpelar. O Estado não tem milindres emocionais, nem nomeada para ser protegida na sua honra. Quem tem isso ou não tem são os responsáveis. Então, quem é o responsável pelo setor de obras do Estado? Ou os setores de obras do Estado? Me processe. Estou dizendo de novo aqui, me processe. Ou, atenção Ministério Público do Estado do Ceará. Eu sei que a base está muito indignada com o que está acontecendo. Mas aqui no Ceará está assim, o Camilo promete que o chefe da Procap, que é o setor do Ministério Público encarregado de perseguir corrupção no setor público, promete que ele vai ser desembargador. E aí a Procap agora, pelo menos é o que se queixa no Ceará, eu espero muitas evidências em direção oposta, que a Procap só persegue adversário do Camilo. Então é o seguinte, é a imprensa censurada ou subornada, R$1 bilhão foi a conta de dinheiro público que se distribuíram nos últimos 5 anos para os órgãos de imprensa do Ceará, que é um estado precário, a gente tem que ajudar e tal, mas eles exigem, coisa que nós nunca fizemos, sabe? A censura, o alinhamento absoluto e tal. Então, repare, hoje todas as universidades federais, aqui no Ceará, que é a Federal de Fortaleza, a Federal do Cariri, e as estaduais estão em greve. E a Unilab, as 3 federais estão em greve e as 3 estaduais estão em greve. A UVA em Sobral, a URCA no Cariri e a nossa UES em greve. Sabe qual foi a providência que o Camilo Santana, ministro da Educação, providenciou aqui? A decretação de ilegalidade e a combinação absurda, fascista, ilegal, data máxima vênia, porque infelizmente um desembargador deu isso. Data máxima vênia, com todo acatamento e respeito, porque eu tenho acatamento e respeito pelo Tribunal do Ceará, que é um tribunal amplamente respeitável, amplamente, mas está lá subordinado ao constrangimento do Camilo, à chantagem, à pressão individual, todos os assuntos. Onde é que já se viu uma taxa do lixo de Fortaleza? O Estado entrar com representação, a Procuradoria da Justiça representar, aí o aliado do Camilo em Sobral faz a mesma taxa e o Estado não faz nada. Percebe? Virou baderna. O aliado do Camilo em Sobral é seu irmão. É meu irmão, exatamente. O meu irmão. Sim, lá se propôs a taxa do lixo e o Estado não viu nada de... E não é parte. Não é parte. Felizmente o tribunal rechaçou essa aberração. Quando o senhor disse que as obras... Quando pede legalidade de greve, desculpa eu afirmar aqui, porque eu quero me solidarizar com os professores, sem me meter no movimento. Eles estão botando uma multa de R$10 mil por dia sobre a liderança sindical, é para liquidar o sindicato. Isso é fascismo na veia, produzido pelo Camilo Santana aqui no Ceará. Fascismo na veia, imposando de bom moço para todo mundo e tal. Ministro, quando o senhor disse lá no ano passado, no encontro do PSDB, que obras públicas no Ceará só seriam feitas com pagamento de propina, o senhor nominou a Superintendência de Obras, o senhor nominou a CAGES, o senhor nominou o DETRAN. No entanto, o senhor não avançou para dizer que obras. Aliás, a Superintendência de Obras é comandada por um ex-aliado seu, né? Não, todos eles são meus ex-aliados. Por isso é minha responsabilidade. Então eu não tenho coerência nenhuma se eu não disser que eu ajudei a criar um monstro. Qual é o atenuante que não me absolve? O atenuante é que eu estava agarrado na luta, sabe? No Amapá, no Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe que eu fui candidato a presidente da República e que eu meio que deixava as coisas aqui do Ceará, como era minha obrigação, e eu era chamado só nas crises. Nas grandes paradas eu era chamado para ajudar e ajudei em todas. E ganhei má fama
Eu era, volto a dizer, querido de todo mundo, tirei 86% de aprovação quando saí do governo. Depois entrei em cacete com a polícia, que eu amava e era por ela amado por conta do motim que aconteceu no CID e do Camilo. Depois entrei em confusão para defender o CID, ameaçado de morte na porta da casa dele de madrugada. Depois entrei em conflito com professores em greve no governo do CID e tal, em Crateús. Então, todos os episódios que me desgastaram, se deram eu defendendo o CID e Camilo. Portanto, eu sou responsável por eles. Aí o senhor foi responsável também pela indicação do Camilo para o governo do Estado. Sem nenhuma dúvida. Inclusive preterindo amigos Leônidas, de longa data. Cristina e Mauro Benevides Mauro Filho. Benevides, Zezinho Albuquerque. A própria Isolda Sela. Minha culpa, minha tão grande culpa. Atenuante, era a predileção do CID. E eu, então, ajudei a fazer aquilo. Mas, repare, o Camilo é um enganador profissional. Ou eu não quis ver. Eu mal comparando, eu não quis ver. Quando o Lula foi preso, Edson, eu devia ter visto. Quando o Lula foi preso e entrou em desgraça e tal, eu brigando para defender o Lula, porque o Lula não tinha o devido processo legal, achava que era um corrupto, inclusive, eu sei que ele é um corrupto. Inclusive, só andou fazendo um discurso aí, ameaçando o hoje senador Sérgio Moro, se viesse aqui... Tudo para defender. Pois nesta data, ele... Camilo, mais o Eudoro Santana, pai dele, que é um dos grandes responsáveis por essa deformação patológica que ele vivencia, foram na minha casa me comunicar que estavam saindo do PT em repúdio à corrupção do Lula. Eu disse para ele, quem foge de navio afundando é rato. Você está muito novo, está começando a vida, fica quieto que essas coisas viram. Ninguém vai confundir você com a corrupção do Lula. Ora, eu devia ter visto que quando fosse eu o navio que estivesse afundando, o rato ia ser o mesmo. Mas ali eu segurei ele no PT. Ele já deu entrevista dizendo várias vezes que quis sair do PT, eu segurei. Mais grave do que isso, quando ele foi lançado candidato a governador, minha culpa, minha tão grande culpa, não é? Mas eu quero construir, não quero destruir ninguém, quero construir. O Camilo, o Lula apoiou Eunício Oliveira. O Lula da Silva apoiou o Eunício Oliveira, que estava ganhando as eleições do Ceará. E dá entrevista para todo mundo ouvir. Chama ele aqui que ele vai te contar essa história. Meu adversário Figadal, ele vai te contar a história. Ele atribui a mim tê-lo derrotado em 2014 para eleger o Camilo. E fui eu mesmo. Por quê? Porque quando eu vi que estava perdido, lá fui eu de novo, reuni todo mundo para explicar quem era o Eunício, e explicar que o Eunício tinha tido um contrato de R$1 bilhão sem licitação no escândalo do Petrolão, que o Lula roubava junto com eles e tal, não sei o que. Eu falei tudo isso na data. Sabe o que é que restou para mim? 86 processos do Eunício Oliveira. 86. Um milionário e eu, liso, respondendo processo. Nenhum por corrupção, tudo por dano moral. Bastava dizer qualquer coisa que o nome dele tivesse envolvido, lá se vinha. E sabe por quê? Porque na véspera de um debate, o Camilo foi me entregar a candidatura, chorando. Porra, isso é dolorido, Edson. Aí eu digo, o que houve? Ele pediu para eu entrar no carro, saímos rodando aqui em Fortaleza e tal, entregar a candidatura. Mas por quê? Não, porque o Eunício me ligou, me chantageando com um problema assim, assim, assado da minha vida pessoal, de gravíssima repercussão e tal. Eu digo, de jeito nenhum, você não vai não. Mas ele depois absorveu esse episódio, né? Não, meu irmão. Do assunto que era gravíssimo. Gravíssimo, mas assim, tão grave que eu passei a tomar conta, inclusive na dimensão familiar dele, a pedido dele. Pois bem, na eleição seguinte estavam juntos e vieram querer botar esse guiz em mim. Então é antiga já a divergência. Eu disse, não contem comigo. Não contem comigo. Qual foi a sua participação na derrota do Eunício na segunda disputa dele pelo Senado? Lealmente eu avisei ao Cid e ao Camilo e anunciei publicamente, inclusive para o próprio Eunício, que eu não estava no acordo, que eu ia trabalhar contra. E aí lutei muito com as forças que eu podia ter e com a discrição que me obriguei a ter por conta da posição do Cid pública, né? Mas eu tinha anunciado até para o Eunício, para ajudar o senador Girão. Então até 20 dias antes da eleição eu estava apoiando o senador Girão naquilo que eu podia. Não é? Amigos meus do interior, algum amigo aqui na capital e a minha própria militância. Aquele esquema do Virgílio estava para derrotar o Edilson. O Edilson Távora, mais ou menos parecido. Elegeu mal. Mais ou menos parecido. E eu atuei firmemente. Quando foi ali uns 20 dias antes, não lembro, o Luiz Girão declarou apoio ao Bolsonaro. Aí eu ainda fiz uma viradinha para a candidata do PSOL.
né? Mas eu trabalhei muito contra o Eunício. Mas Por quê? Porque eu não considero, desde sempre, sabe, razoável que vá para o lugar do Vigílio Távora, do Mauro Benevides, do Tasso Gereissati, da Patrícia Saboia, gente que não tem qualificação, nem moral, nem intelectual, nem política, nem espírito público, nem decência.